A gente te chamou aí de última hora para falar sobre essa história da Copa do Mundo 2030, que vai passar por 3 continentes e 6 países. É a nossa manchete principal aqui no UOL. Ó, Copa do Mundo passará por 3 continentes, 6 países. A Copa vai ser disputada na América do Sul, Europa e África. Os países são Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Anúncio feito pela FIFA. O que está acontecendo? Que anúncio é esse? O impacto disso? E o que está por trás, Jamil? Por trás disso, Fabiola, está a política e dinheiro, não o torcedor e nem o futebol. Né? Vamos só entender. A Copa do Mundo, antes de mais nada, antes de a gente falar das sedes, ela aumentou de 32 seleções para 48 seleções. São poucos os países do mundo, talvez 3 ou 4 no máximo, que têm a capacidade de receber 48 seleções. Tanto assim que a próxima Copa do Mundo, em 2026, ela vai acontecer já em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Muito bem. Agora, a FIFA precisava tomar uma decisão para 2030. Em 2030, tinham 2 grandes candidaturas. Uma, Portugal, Espanha e Marrocos, e outra, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Essas eram as 2 grandes candidaturas. Muito bem. E o que acontece é que a FIFA toma uma decisão que surpreendeu, inclusive, muitos cartolas. Eu conversava agora mesmo com alguns cartolas. Tomou uma decisão de fazer um acordo. Ou seja, qual era o acordo? O acordo era: a Copa do Mundo, ela acontece na Espanha, Portugal e Marrocos, ou seja, grande parte, na verdade, quase inteira, acontece nesses 3 países, mas 3 jogos inaugurais vão acontecer na América do Sul. Então, vai acontecer um jogo no Paraguai, um jogo no Uruguai e um jogo na Argentina, principalmente no Uruguai por conta dos 100 anos da história da Copa do Mundo. Então, politicamente, a FIFA sai, entre aspas, bem. A Copa do Mundo acontece também na América do Sul, com 3 partidas, pouquinho, mas acontece. E a Copa do Mundo, acima de tudo, acontece na Europa e volta a um país africano. 2010 na África do Sul e agora 2030 no Marrocos. Então, a FIFA faz um arranjo político para resolver os seus, entre aspas, dilemas. Quais são os dilemas? Obviamente, onde colocar uma Copa com 48 seleções. E, ao mesmo tempo, agradar, manter, vamos dizer assim, a América do Sul, a Conmebol, satisfeita e não deixá-los, obviamente, ter qualquer tipo de prejuízo. Agora, eu fico perguntando, você imagina o torcedor, Fabiola, que tiver que ir num jogo em Assunção e depois em Casablanca e depois em Madrid, né, para acompanhar a sua seleção. Obviamente, isso constata de uma forma muito clara que o torcedor não é a prioridade da FIFA. Agora, só um outro detalhe muito importante para a gente entender essa lógica. Por que, então, aumentar de 32 seleções para 48? Onde a gente tem algum argumento? Bom, eu tenho os documentos internos da FIFA, dessa época, quando foi tomada a decisão, que mostrava o seguinte: se a Copa do Mundo fosse aumentada de 32 seleções para 48, a qualidade do torneio ia cair. Está escrito isso, não sou eu que estou dizendo, não é alguém da oposição, é o relatório técnico feito pela FIFA, concluiu que a qualidade técnica do torneio ia cair. Mas a FIFA iria ter um aumento de receita de US$ 1 bilhão. Aí a gente sabe qual decisão foi tomada, né, Fabiola? Entre o futebol e mais US$ 1 bilhão Dinheiro. para os cofres da FIFA, a decisão foi a de aumentar a Copa do Mundo. Eu achei interessante, né, você falando que o torcedor é o último na fila nessa história. Como é que vai funcionar na prática, ô Jamil? Eu achei até interessante aqui na nossa reportagem, ele fala, né, que a ideia é essa Copa do Mundo ambulante. Aí os jogos de É. abertura de Argentina, Paraguai e Uruguai serão em seus territórios e o restante do Mundial será jogado na Espanha, Portugal e Marrocos. Como é que vai funcionar na prática? A Argentina, Paraguai e Uruguai farão os seus primeiros jogos nesses países. Depois tudo vai para os demais. Como é que vai ser isso na prática? Exatamente, é isso mesmo, Fabiola. Vamos imaginar uma Copa do Mundo, você tem a primeira etapa da Copa do Mundo é a fase de grupos, né, que você faz 3 ou 4 jogos, naquela época, pelo menos, nunca mais vai ser assim.
mas você fazia 3 jogos e somava pontos para passar para as oitavas de final. Então, o primeiro jogo da fase de grupo da Argentina vai ser na Argentina. O primeiro jogo da fase de grupo do Uruguai vai ser no Uruguai. E o primeiro jogo da fase de grupo do Paraguai vai ser no Paraguai. Só tem um detalhe: eles têm que jogar contra alguém, né? Então, essa outra seleção vai ter de cruzar o oceano para ver a sua seleção, ou o seu torcedor vai ter de cruzar o oceano. E, claro, a própria seleção vai ter que cruzar o oceano para ir a Assunção, a Montevidéu, ou a Buenos Aires, para ver ou para estar naquele jogo de abertura. E depois todos, e aí essas três seleções, mas também as 3 que vão competir contra eles, todos voltam, portanto, para a Europa ou para a África, dependendo de que bloco você cai, de que grupo você cai, e aí a Copa do Mundo continua. Bastante criativo, né, para resolver uma questão política e financeira. Agora, as datas do início da Copa, elas vão ser antecipadas nesses países, ou Jamil? Ou vai começar tudo junto? Como é que vai ser? Não, de fato, a Copa vai começar nesses 3 países E depois apenas, vai. e só depois, exatamente, e só depois que ela cruzar o oceano e voltar para, vamos dizer assim, voltar e chegar à Espanha, Portugal e Marrocos, é aí que começa, entre aspas, a Copa do Mundo de fato, né? Tirando esses. De fato é difícil dizer, porque de fato a Copa começa quando o primeiro. E é isso que é muito. Eu fico pensando nas empresas também de comunicação que vão penar, porque vai ter um custo altíssimo para poder fazer essas viagens. Você já esteve em quantas Copas? 4. 4 Copas, né? Eu acho, porque assim, o Jamil, além de estar na Copa para trabalhar, ele é um apaixonado por futebol, a gente sabe muito bem disso, né? Você acompanha, é um torcedor. Eu acho que esse ponto de vista da experiência do torcedor é algo muito forte e que não está sendo destacado, quer dizer, está sendo destacado por você. Não foi pensado pela FIFA. Porque a experiência do torcedor, ela vai ser totalmente comprometida. Ou ele vai ter que ter muita grana. Porque um torcedor de Copa do Mundo, quem vai a uma Copa do Mundo, eles ficam durante toda a Copa do Mundo, independentemente do seu país ou não, né, ô Jamil? Aquele apaixonado e tudo mais. Isso está completamente comprometido, né, com essa Copa ambulante. Travou o Jamil. Olha, Ah, não, voltou, Fabiola, voltou. a Copa do Mundo já está travando mesmo. Não, mas agora vai, tenta Estão me falar que ouvindo? vai, eu acho. Não foi, uma pena. Uma pena, travou aqui, mas as pessoas estão comentando aqui sobre a Copa do Mundo, falando, é um absurdo isso. Eu queria até trazer essa frase, abre de novo ali a reportagem, eu achei curioso o que o Alejandro Domingues falou. Como amante, que é o presidente da Conmebol, né? Ele falou assim, olha, como amante do futebol, sinto uma satisfação imensa. Creio que não posso detalhar o que sinto, são emoções únicas. Vão ser 3 partidas inaugurais, vamos começar com o Uruguai e a FIFA vai dar mais detalhes de como seria na Argentina e Paraguai. A FIFA tem que fazer todo o trabalho para que as cidades e os países cumpram com a necessidade e os requisitos para sediarem um Mundial.